Jó capítulo 19. Só para lembrar, não é? Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu todos os seus filhos, 10 filhos, não é? 7 homens e 3 mulheres, né? Perdeu. Jó perdeu a sua saúde, Jó perdeu, que a gente poderia chamar de cumplicidade da sua esposa, né? Porque em certo momento, vendo o sofrimento e vendo que Jó mantinha a fé em Deus, ela disse: olha, por que você ainda mantém a tua integridade? Blasfema de Deus e morre. Então ele perdeu até mesmo este companheirismo naquele momento de tanta luta. E em seguida vem os 3 amigos. E o capítulo 19 é no meio deste debate com os seus amigos, em que os seus amigos tentavam, um a um, mostrar para ele que se ele estava sofrendo, ele tinha feito alguma coisa errada, né? E em certo momento, ele faz essa proclamação de fé: eu sei que o meu Redentor vive e que no final vai se levantar sobre a terra. É muito linda esta expressão, porque me lembra uma expressão que eu sempre digo aqui para a igreja, em certos momentos de lutas, que é: vamos esperar o fim da história. O fim da história ainda não chegou, então é sempre importante que a gente mantenha isso. E é isso que Jó diz: sei que o meu Redentor vive e que no final se levantará sobre a terra. Então é uma expressão muito bonita e este é um cântico muito especial. Eu saúdo aí todos os que estão aqui presentes no nosso chat aqui do YouTube, né? E hoje, de modo especial, a nossa aniversariante, Dalva, que eu estou vendo que está aqui. Dalva, parabéns novamente, que Deus continue abençoando a sua vida também, né? E os demais irmãs e irmãos estão aí participando com a gente do culto online, né? Estamos retomando os cultos normais a partir do próximo domingo, manhã, noite, cultos presenciais. Então convido vocês a estarem com a gente também nos cultos presenciais, onde vamos retomar, inclusive, as nossas reflexões, não é? Pelas manhãs temos estudado sobre os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, e à noite estamos meditando no livro de Jó. Então nós vamos retomar isto a partir do próximo domingo, não é? As demais atividades da igreja, como eu anunciei, as reflexões bíblicas diárias e também os cultos de meio-dia, nós vamos retomar a partir do dia 10, salvo engano. Ou é 10 ou é 13, não me lembro agora, mas a terça-feira seguinte ao dia 10, tá bom? Durante esse período também o pastor vai tirar uns diazinhos, mas não aos domingos só, durante a semana. Esta semana, por exemplo, apenas para descansar, vamos fazer uma pequena viagem aqui pertinho de Brasília e com a família nesta semana. Orem por nós também e estaremos orando também pelos irmãos. Então abra a sua Bíblia e hoje eu quero pensar exatamente sobre este desafio, não é? Nós estamos iniciando exatamente hoje um novo ano. E é muito comum, claro, a gente fazer planos, não é? E eu queria pensar com vocês sobre este tema a partir da epístola de Tiago, da carta de Tiago, no capítulo 4, versículos 13 a 17. Por falar em Tiago, não é? A gente está tendo a alegria de ter nosso filho passando aqui uns dias com a gente, estava cantando aqui, ajudando. Obrigado, Tiago, pelo seu apoio e pela sua participação e por você estar com a gente aqui durante esses dias, né? Celebrando Natal de Jesus, agora o Ano Novo, né? Daqui uns dias ele vai retornar para Hamburgo, onde mora e trabalha, mas que Deus continue te abençoando e sempre guardando, viu, Tiago? Muito obrigado pelo seu apoio aqui para nós. O pecado contra o futuro. O pecado contra o futuro. Como fazer planos para 2003, mas sem pecar. Sem pecar. Tiago capítulo 4, versículos
13 a 17. Vamos lá. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo desvanece. Em lugar disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas agora, vos jactais das vossas presunções. Toda jactância tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos juntos ler este último verso? Vamos lá? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Há uma tradução que diz, nisto comete pecado. Muito bem. Esse texto me traz várias perguntas. E eu estava exatamente refletindo sobre isso. Há uma canção popular que muitos aqui devem lembrar e que diz assim, deixa a vida me levar. O pessoal já está cantarolando aí, né? Né? Vida leva eu. Há muita gente que quer viver assim. Deixa a vida me levar. Sem planos, sem planejar, sem projetar o futuro, sem pensar e refletir sobre o futuro. Será esse o pecado contra o futuro? Mas fazer planos para o futuro, normalmente, ou a maioria das pessoas faz. Será que é errado planejar? Será que quando a gente planeja o futuro, a gente está meio que entrando, digamos, na seara divina? Não seria melhor não planejar e deixar a vida me levar? Olha o que o texto diz, pois este texto de Tiago trata exatamente do plano ou do planejamento, digamos assim, sobre o futuro. Olha o verso 13. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos, está no futuro, a tal cidade. É um plano, exatamente uma cidade específica. Lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Aqui está uma pessoa que planeja exatamente o que vai acontecer. É dona da situação por causa do planejamento. O texto de Tiago nos traz algumas preciosas lições sobre os cuidados para planejar o futuro, ou os cuidados ao planejar o futuro. Vamos ver e vamos entender o que é que esse texto nos ensina. E em primeiro lugar, tenha consciência de que você não sabe o que virá amanhã. E que a vida humana é volátil. Tenha esta consciência. Esse é um cuidado essencial para quem quer planejar o futuro. É ter esta atitude humilde. Daqui a pouco a gente vai ver que isso está presente aqui também nesse texto. É a atitude humilde de dizer eu não sei tudo. Eu acho muito interessante porque quando eu fiz o doutorado em teologia, e voltei ao Brasil, as pessoas então me encontravam muitas vezes, me pegavam um texto bíblico e diziam assim, pastor, o que é que está dizendo aqui no hebraico nesse texto? Como se eu tivesse
um conhecimento infinito sobre os textos originais, etc. Quando, na verdade, eu fiz o doutorado, foi em missiologia. Mas é interessante porque muitas pessoas pensam que é possível ter um domínio pleno e completo do saber. Eu estudei muito, eu me preparei muito, e eu sei tudo o que preciso saber para planejar o meu futuro. A minha experiência pessoal é que quanto mais eu estudo, menos eu sei. Menos eu sei. E essa é uma consciência muito importante. Observe no verso 14, não é isso que diz. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Quem pode ter certeza sobre o amanhã? Não, mas fazendo os cálculos aqui, é possível prever o que vai acontecer. Não. É imprevisível. A vida é imprevisível. E mais, Tiago vai dizer que é a vossa vida. Sois um vapor, uma neblina que aparece por um pouco e logo se desvanece. A vida é volátil, a vida da gente é assim. Não há absolutamente nada em nós mesmos que nos garanta firmeza e fortaleza quanto ao amanhã. Olha o que diz Provérbios 27, no versículo 1. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Por isso é tão importante viver o hoje, o presente. Mas quando eu planejo o amanhã, eu preciso ter esta consciência. Eu não sei tudo. É preciso ter esta humildade de reconhecer, a minha vida é frágil. A segunda lição que Tiago nos dá, e que nos orienta quanto a planejar ou fazer planos para o amanhã, e eu digo, fazer planos para 2023, é esta: creia e confesse a vontade de Deus como soberana sobre os planos humanos. Me chamou muito a atenção, porque Tiago, nesse texto, ele diz assim no início: eia, agora vós que dizeis. E agora, neste próximo verso, que é o verso de número 15, ele vai dizer assim: em lugar disso devíeis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Eu fiquei pensando, Tiago chama muito a atenção sobre o falar. Mas é porque Tiago parte do pressuposto que a boca fala do que o coração está cheio. É que a expressão verbal, ela reflete aquilo que está no pensamento, aquilo que está no coração. Porque não faz qualquer sentido apenas dizer que a Deus pertence ao futuro, se eu de fato não creio nesta verdade. Então é por isso que o ensino de Tiago para nós não é apenas dizer, não é apenas falar, não é apenas confessar, mas é sobretudo crer. Creia que a vontade de Deus, ela é soberana sobre todos os meus planos. Quando eu planejo o futuro, eu preciso ter esta consciência que há alguém maior do que todos os meus planos. A vida é volátil. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas, sobretudo, há alguém que é maior do que todos os meus planos. O homem planeja as coisas, mas a resposta
resposta dos lábios vem do Senhor, diz o livro de Provérbios. Se Deus quiser, é isso que ele está dizendo aqui, não pode ser só um discurso. Tem que ser a união entre a minha convicção e a minha certeza, a crença de que há um Deus cuja vontade é soberana sobre todas as coisas e principalmente sobre os meus planos. E isso precisa se refletir na minha palavra. Deixa eu chamar a atenção a você sobre algo muito importante que a gente vê muitas vezes acontecendo no mundo. É que muitas vezes os discursos não correspondem às convicções internas. É que muitas vezes a palavra que alguém expressa não corresponde àquilo que de fato ele vive. Isso é muito triste. Quando alguém faz um discurso talvez muito bonito de fé em Deus, mas a sua vida muitas vezes não corresponde a esta verdade. Tiago nos chama a atenção sobre isso, de não apenas confessar, não apenas discursar, mas de fato crer que a vontade de Deus é soberana. A gente vê em Jesus esta profunda verdade, quando ele afirma: ó Pai, faze contudo a tua vontade. Naquele momento ali no Getsêmani, quando a sua vontade era preservar a sua vida, mas ele sabia que a vontade do Pai era maior do que todos os seus desejos e seus planos. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então creia, confesse a vontade de Deus como soberana sobre os seus planos, ao preparar planos e projetos para 2023. Terceiro princípio importante para nós aqui. Identifique e diferencie o bem do mal. Verso 16. Mas agora vos jactais das vossas presunções. Toda jactância, tal como esta, é maligna. Mas que palavra fortíssima. Eu fiquei lendo esse texto e pensando, mas que coisa forte demais para a gente. Vejam, o orgulho e a presunção são pecados. Mas por que Tiago está falando desse orgulho? É o orgulho do ser humano que pensa que sabe tudo, que sabe o que vai acontecer amanhã, que ele tem o controle sobre o amanhã, que ele tem o controle absoluto sobre o futuro. Insisto, isso não quer dizer não planejar, mas que no meu planejar eu tenha a absoluta convicção. E aqui é importante diferenciar o bem do mal. Chamar orgulho de orgulho, presunção de presunção, e não criar eufemismos. Alguns anos atrás, eu fui visitar uma igreja e me chamaram para visitar uma senhora. E antes de chegar na visita à casa dessa senhora, a pessoa que estava me conduzindo disse: olha, pastor, eu preciso lhe avisar uma coisa, que esta irmã, ela tem uma doença. Eu disse: qual é a doença, irmão? Eu pensei que ele ia me falar de uma doença pela qual eu devia orar, né? Ele estava me preparando para o que ia acontecer ali naquela visita. Ele disse: ela tem uma doença terrível, ela fala mal de todo mundo. E eu disse: mas isso não é doença, isso é pecado. A gente precisa chamar pecado de pecado. O orgulho
A soberba do ser humano de achar que sabe de tudo e de todas as coisas e que tem o controle sobre a sua própria vida e o amanhã, são pecado. É errar o alvo de Deus para nós. Eu achei muito interessante que a palavra jactar-se, não é? Do português, ela traduz a palavra original ali do hebraico, do grego, que quer dizer gloriar-se. Mas é muito interessante porque é gloriar-se com ou sem razão. Com ou sem razão. Ou seja, não apenas seria a ideia de gloriar-se de algo que não tem e não possui, mas gloriar-se de algum conhecimento e de alguma coisa que tem, como se isto fora adquirido por seu próprio esforço, por sua própria força, como se isso fosse sua própria capacidade e virtude. Ah, meus irmãos, tudo que temos vem de Deus. Vem dos céus, e o que o texto deixa muito claro é: nós não temos como saber. Ao planejar o amanhã, ao planejar ou fazer planos para 2023, que a gente saiba bem identificar o bem do mal. O último aspecto que me chama a atenção nesse texto é esta: não cometa o pecado do ateísmo prático. O que é que diz esse texto no seu último verso? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Esse texto, eu tenho interpretado, tenho entendido ele durante muitos anos como o pecado da omissão. Não apenas o pecado da comissão, mas o pecado da omissão. Eu sei o que é o bem e que devo fazer o bem, mas não faço. Entretanto, esse texto está profundamente conectado aqui com tudo isso que Tiago está nos dizendo, de que eu não sei o que vai acontecer com o meu amanhã, que a minha vida é volátil, que eu devo dizer a cada plano, se o Senhor quiser. Ou seja, que Deus está acima de todos os meus planos. Isto é fazer o bem, é planejar caminhar com Deus. Eu gosto muito de uma expressão lá no Gênesis, no capítulo 17, quando Deus diz a Abrão, diz: olha, Abrão, anda em minha presença e ser perfeito. Você quer ser perfeito aos olhos de Deus? Você quer alcançar uma perfeição aos olhos de Deus? Então anda na presença de Deus. Sabe, irmãos, o pecado contra o futuro não é outro senão tentar viver a vida, não na presença do Senhor, mas como se eu pudesse, ou fosse Senhor do meu amanhã, e eu não sou. É muito importante quando eu coloco aqui esta questão do pecado, ou do pecado do ateísmo prático. Sabe por quê, gente? Porque às vezes nós entendemos o ateísmo como uma confissão ou ausência de confissão de fé. Mas é muito interessante porque a carta de Tiago está sendo escrita para gente que cria, que tinha fé, mas que talvez na sua vida prática vai desmentindo esta fé. Por quê? Porque cheio de jactância, de orgulho, de pensar que sabe do amanhã e de ter o controle de todas as coisas, não submete a sua vida à vontade de Deus. Isto é ateísmo
prático. Não é teórico, não é de confissão, mas é viver na vida prática como se Deus não existisse. É isso que Tiago chama a nossa atenção. Aqui ele nos ensina que a gente precisa fazer o que é certo, mas sempre do jeito certo. Não cometa o pecado contra o futuro, que é não crer ou não depender de Deus nos seus planos, não colocar Deus nos seus planos e na sua vida. Concluindo, o verdadeiro proceder do cristão não é deixar-se aterrorizar pelo temor do amanhã. Aquela visão catastrófica do amanhã. Vai ser uma catástrofe, vai ser terrível. Não é isso. O verdadeiro proceder do cristão não é se deixar aterrorizar, ser dominado pelo medo do amanhã e ficar paralisado pela inação, por causa desta incerteza do porvir. Nem é, como dissemos no início, deixar a vida me levar. Mas a verdadeira atitude do cristão deve ser, antes de tudo, consagrar a Deus o nosso futuro. Consagrar a Deus os nossos planos, colocando nas suas mãos e crendo que os nossos projetos poderão ser realizados por aquele que sabe todas as coisas. Ele conhece o ontem, o hoje, o amanhã. Devemos lembrar que nossos planos também podem, às vezes, não estar nos planos de Deus. Uma conclusão que eu chego depois de ler Tiago, no capítulo 4, versos 13 a 17. O meu futuro não está em minhas mãos, mas o meu futuro está nas mãos de Deus. Que a gente possa caminhar assim, que a gente possa planejar o futuro assim, sabendo que as nossas vidas e o nosso amanhã está nas mãos do nosso Senhor.